Olá, leoninos! Sejam bem-vindos ao Oráculo Kaizen. Eu sou Tami Vasconcelos e essa é a sua leitura semanal. Estamos aqui com um cenário novo. Não sei se ficou muito bom por conta da luz, né? Mas, gente, eu moro na Bahia, tá um calor danado e eu não posso ligar o ventilador, senão as cartas voam. Então, vamos nos adaptar aqui hoje dessa forma e depois eu vou buscando aqui outros lugares e a gente vai fazendo testes, tá bom? Leoninos, vamos lá. Eu também, como eu estou, começando aqui no YouTube, eu não estou com nenhuma leitura assim engessada, sabe? Eu estou experimentando. Cada semana eu estou trazendo aqui de forma mais espontânea o que eu sinto, né, para vocês. Então é isso. Não, tem vezes que eu vou falar muito de relacionamento, trabalho, energia geral. Tem vezes que eu vou fazer uma leitura aqui mais solta mesmo, vejo o que vai vir. Vezes que eu vou fazer cruz celta, outros tempos de Afrodite. E assim a gente vai experimentando. Eu sou uma pessoa que não gosta de coisa muito engessada, não, tá? Então eu vou fazendo o que eu senti de trazer naquela semana para vocês. Vamos lá, leoninos? Egrégora de Leão. Vamos ver o que a gente, a energia que aparece, que está na cabeça dos leoninos essa semana. Egrégora de Leão. O que os leoninos estão passando essa semana. Os enamorados. Mais uma. 8 de paus. Ok. O que aconteceu aqui no passado, para entender um pouquinho, né, a história, de onde veio isso. Ok. Mais uma. Ok. Caiu 5 de copas, 3 de espadas. Pode ter muito a ver com relacionamentos aqui para leoninos, tá bom? Na tendência, na tendência futura, eu posso esperar da situação. Roda da fortuna. Ó, que tinha caído aqui, a justiça também. E aqui, um valete de ouros. Que está no conhecimento de Leão, rainha de copas, 10 de copas. Muito bom. Está oculto nessa situação. 6 de paus. E o sol. Duas energias leoninas, né? Aqui. A gente pode estar falando até um pouquinho de ego também. Como tá vocês aqui diante dessa situação? Dois de paus. O carro. Ó, caiu o mago aqui também. Como tá, né, outra pessoa ou externo em relação a isso? 3 de copas. O hierofante. Ok. Medos ou desejos. 7 de copas. São muitas cartas. Mais uma. 9 de espadas. Clarifica aqui mais uma para esse 9 de espadas. Valete de paus. E aconselhamento aqui para os leoninos. O mundo. O mundo, 9 de paus e 6 de espadas. Ok, fundo de deck. A torre. Vamos lá, leoninos. A gente pode estar falando aqui de relacionamentos, né? O que veio aqui central no seu jogo é os enamorados e o 8 de paus. Pode ser um avanço em relação a alguma decisão aí a ver com relacionamentos, mas se não for relacionamentos,
algum caminho, né, pelo qual você já podia lá estar pensando em retomar, questionando, pode ter sido um caminho que você pode ter meio que se arrependido de uma certa forma, se lamentado de ter deixado em algum momento, e agora você pode ter um avanço, né, um empurrão em direção a esse caminho. Não necessariamente relacionamento, mas está muito forte relações aqui no jogo de vocês, tá bom? Esse empurrão pode ser, tipo assim, é uma coisa que você começa a perceber dentro de uma relação e que vai fazer ou você permanecer ou você ir embora. Mas estagnado dentro de uma situação você não fica. Existe um caminho que se abre ali, você já consegue perceber, enxergar aquilo, mas você não fica parado, indeciso. Ou vai ou racha, né? Ou sai de uma situação ou permanece nela. Não vai, não tem leonino aqui na dúvida em cima do muro, sabe? Então, é um caminho que, se estava numa dúvida, né, é uma relação que estava num impasse, existe um avanço, existe uma movimentação em relação a isso. No passado disso, tem um 5 de copas e o 3 de espadas. Então, pode ter sido, sim, uma decepção, né? Enfim, uma frustração em relação a uma questão amorosa, alguma coisa pode ter vindo à tona aqui que decepcionou, que frustrou, trouxe um certo lamento, pode ter existido algum arrependimento, né, também da sua parte em relação a esse relacionamento. Na tendência futura, com roda da fortuna e a justiça, é como eu disse, as coisas não ficam mais como estão, existe uma mudança aqui. Com a justiça é que algo se equilibra, algo fica justo para você. Se for uma relação que é válida, né, ela tende a sair de um momento difícil, se estabilizar, tá, e voltar à normalidade, porque é algo que é justo para você. Agora, se for algo que não é justo para você, tende a haver uma movimentação e isso se encerrar, né? O fundo do deck mesmo tem a torre, que fala justamente de estruturas aqui que você tinha certeza que era sólida, que era estável, e que existe um abalo nisso, né? Existe uma ruptura. Opa, talvez não seja tão estável assim como eu pensava, né? A torre aqui com 3 de espadas. Então, isso pode causar uma mudança de pensamento, uma mudança de perspectiva futura de uma relação. Enfim, não fica mais como estava, né? Aqui. Ou, para alguns, aqui também, para quem não tem, para quem já está um tempo sem ninguém, pode ser no passado alguma situação onde você se frustrou e agora, no presente, você estando se envolvendo com uma pessoa nova ou conhecendo uma pessoa nova, pode ser que tenha um avanço em relação a essa relação nova e as coisas comecem a acontecer de forma rápida e intensa, para quem não, né, quem estava aí só ficando com alguém, e o negócio comece a ficar mais equilibrado, mais justo, mais propício. Então, existem dois grupos aqui. Um grupo que já está dentro de uma relação, onde pode estar passando aí por algumas situações aí de frustrações dentro dessa relação, mas aí você pensa, eu vou finalizar ou, apesar de, eu vou manter. Então, de qualquer forma, você anda, é para frente que se anda, você não fica parado observando a relação. E para quem estava solteiro, pode ser que tenha vindo de uma relação ali onde existiram mágoas, né? E está se abrindo um novo caminho, né? Para uma relação ali mais justa. O que está no consciente de Leão, com a rainha de copas e o 10 de copas, eu sei, né, que eu tenho um amor para dar, eu sei que sou uma pessoa amorosa, receptiva, né, que eu faço pelos meus, eu gosto dessa sensação de felicidade coletiva, né, então por isso que talvez
Às vezes eu prefiro permanecer aqui numa relação que pode ter me magoado, mas eu escolho permanecer porque eu tenho esse arquétipo de amorosidade, de cuidado, de, né, olhar pelos meus, e eu escolho permanecer, tá? Agora, o que está no inconsciente aqui, com duas energias bem leoninas, 6 de paus e o sol, pode ser que tenha alguma coisa de ego aqui envolvendo, né? E aí você vê se é você que está com o ego um pouco aflorado, ou também questão de validação, né? Se às vezes você permanece numa relação porque você, na verdade, sabe ali que você é validado, valorizado, que é visto, que é celebrado de alguma forma, né? Se você está permanecendo nessa relação por esse fator de algo que infla o seu ego, né? Ou são por outras questões, verdadeiramente por sentimentos. Fica aí a pergunta, o questionamento. Como está Leonino nessa situação? 2 de paus, o carro e o mago. Leonino vai saber criar estratégias e fazer as coisas com a mente muito... Acho que é estratégica mesmo a palavra, porque o 2 de paus fala de Leonino olhando as possibilidades. Como eu falei, tenho 2 caminhos, ou às vezes ou eu termino uma relação ou eu permaneço. Então eu vejo, eu olho essas possibilidades, vale a pena eu ficar sem ninguém? E se eu manter, como é que fica? De qualquer forma, você toma uma decisão, toma a rédea da situação e segue, seja para terminar ou seja para manter. Aqui cada um, né? É porque, assim, aqui é uma leitura geral, né? Então, se estiver ressoando, você quiser uma leitura coletiva para saber qual grupo você se encaixa, se você deveria permanecer ou seguir. Mas aqui, como a gente está falando ou permanecer ou finalizar, mas como é que a gente está falando com muitos leoninos, tem essas duas situações. Tem leoninos aqui que precisam finalizar e seguir em frente, e tem leoninos que ainda pensam que ainda vale a pena continuar, tá? Mas é uma situação que abalou um pouco, que era estruturada, né? Segue, porém, tendo mudado alguma coisa ali. O mago, Leonino sabe que está nas mãos dele essa situação, né? De permanecer ou finalizar. E que se ele escolhe permanecer, ele sabe como, não é manipular a palavra, mas ele sabe como lidar com a situação ali, tá? A pessoa, né, que a gente está que tá se relacionando aqui com o leonino. 3 de copas e o hierofante. 3 de copas fala de celebrações, né, de bons momentos. E o hierofante tem uma energia muito ali da responsabilidade, do matrimônio. Pode ser que a pessoa também esteja levando em consideração esses momentos ali bons que existem também dentro da relação. Então, a pessoa também não enxerga como de todo ruim. Para alguns aqui pode ter interferências de terceiras pessoas também, através dessa pessoa com quem Leonino está lidando. Não necessariamente a triangulação amorosa. Às vezes pode ser uma mãe que influencia, né? Alguém ali que meio que fica ali no meio da situação. É como se tivesse vindo dessa pessoa com quem Leonino está lidando, essa energia de interferência aqui. Mas tem também esse outro lado de que, apesar disso, ainda existe a sensação de que ainda vale a pena, porque é algo que eu tenho que é estável, duradouro e que eu tenho momentos bons, apesar de ter machucado, né, ter me decepcionado aqui. E talvez esse arrependimento com essa torre aqui, ainda saiu o cavaleiro de espadas aqui, né, no fundo. O cavaleiro de espadas não tem, minha filha, é um chicote na língua, né, vem plá, 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 fala o que quer, o que pensa, de qualquer jeito, vira um caos.
Às vezes pode ser um arrependimento da forma com que agiu, do que falou, seja de você para com o outro ou do outro para com você, tá certo? Quais são os medos ou os desejos aqui dessa situação? Tem aqui 7 de copas e depois o 9 de espadas. Leonino pode estar começando a cair na real que algumas coisas podem ter sido ilusórias ou começar a perceber que muitas coisas podem ter sido projetadas. Isso pode causar uma angústia um pouco mental em Leonino. Entender que até que ponto esse negócio era realmente estruturado, né? Até que ponto não fui eu que idealizei, que projetei isso na minha cabeça, né? Isso está causando um pouco de barulho mental em Leonino aqui, com esse valete de paus, que é uma carta mais impulsiva, né? Pode ser Leonino achando que o outro, dentro dessa relação, é uma pessoa impulsiva, na verdade, achando que pode ter sido alguma coisa de fogo de palha da outra pessoa, ou essa impulsividade surgindo do próprio Leonino, né? Ele também, como falei aqui, meio que arrependido por ter agido numa impulsividade, né? Ou o Leonino chateado porque a outra pessoa agiu com essa impulsividade e deixou essa bagunça mental em Leonino, né? Então, de qualquer forma, tem isso aqui. Deixa eu ver aqui também, peraí. Para algumas, mas não muitas, são poucas pessoas. Pode ser que Leonino tenha descoberto alguma triangulação, né, amorosa, ou essa pessoa que o Leonino está lidando com alguns contatinhos, ou o próprio Leonino com vários contatinhos, e essa pessoa, né, com quem Leonino se relaciona descobriu, pode ter existido também a descoberta disso, sabe? De flertes, enfim, isso pode causar também uma angústia aqui em Leão. Mas eu não vejo cartas assim muito fortes de término. Pode ser uma pessoa ou outra que está assistindo que finalize uma relação. Eu acho que apesar da dor de algo se quebrar aqui dentro de alguma relação, Leonino ainda permanece, ainda continua aqui dentro de algo. O aconselhamento é o mundo, o 9 de paus e o 6 de espadas. O aconselhamento seria realmente finalizar um ciclo que pode causar um desgaste, um cansaço, inclusive físico, espiritual mesmo, uma drenagem de energia aqui para Leonino. Leonino se afastar, acalmar a mente, né? Realmente procurar sair um pouco dessa zona de guerra, digamos assim. E para outros, pode ser que ainda existe uma chance de tentar, né, de persistir. Mas sabe aquele negócio que é tipo, é a última, sabe? Assim, tipo assim, se permanecer, se eu ver que vai permanecer nisso, já está chegando no fim de algo. Então, pode ser que para alguns, mesmo escolhendo permanecer, agora precisando sair um pouco do olho do furacão aqui, para depois retornar e com a mente mais tranquila e continuar, tipo, continuo, mas tô atenta. Porque também 9 de paus fala de uma persistência, mas de um caminho que já está chegando ali no 10, né? Já está ali praticamente se finalizando. Então, para quem dá aqui alguma chance, é como se fosse a derradeira, né? Leão, eu acho que é isso. Nossa, Leão, meio tenso, né? Vieram as 2 semanas tão boas aí para vocês. Veio esse pau aqui, né? Mas é isso, eu vejo mais em relação afetiva, de verdade, não saiu tantas coisas relacionadas
a trabalho para vocês, tá bom? Vocês podem botar na realidade de vocês, se for trabalho, né? Adaptem. Pode ser um trabalho, como eu falei, que vocês permaneçam, mas também já estão um pouquinho já percebendo que não era tudo aquilo que você achava, né? Eita, pesou o clima. Leão, é isso que eu tenho para vocês. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, me sigam, apertem no sininho. E é isso. Deixem comentários aí, por favor, para saber de onde vocês estão falando. Um beijo, Leão.